Atos, capítulo de número 2. Vamos ver se a igreja pela qual eu e você estamos inseridos é a igreja que Deus sonha. É a igreja que Deus um dia pensou, desejou, trabalhou para ela, fundou-a e eu e você fazemos parte. Atos capítulo 2, versos 41 em diante. Aqui está o relato em que Pedro prega a palavra e depois o resultado é que quase 3.000 ou mais de 3.000 pessoas recebem esta palavra no coração e então está estabelecida a igreja. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui está o resumo da comunidade que não só o pastor Carlos Alberto, mas eu persigo. Esta é a igreja da qual você faz parte. E eu vou apresentá-la a você hoje. Sonho que um dia nasceu no coração do pastor Carlos Alberto e ele foi inspirando todos os demais que foram chegando, se aproximando dele, é que a igreja que Deus um dia sonhou, planejou, trabalhou por ela, entregou o seu próprio filho em favor dela, é exatamente o que você acabou de ler aqui, no relato em que Lucas, que escreveu o Evangelho, agora escreve o livro de Atos, pelo Espírito Santo, desenha esta igreja. A igreja, ela é uma família. Você pode repetir isso para mim em voz alta? A igreja não tem nada a ver com o que hoje você e eu conhecemos como um clube de futebol. Por exemplo, temos as arenas. Aqui temos em Itaquera a arena do Corinthians, temos aqui em Perdizes a arena do Palmeiras, temos os títulos de sócio torcedor do São Paulo, do Santos e de todos os times de futebol. O que tem acontecido com esta área esportiva? Estas arenas foram levantadas, investidos recursos dos mais altos possíveis, e eles entenderam que a maneira como eles deveriam capitalizar era oferecer títulos de sócio-torcedor desse determinado time. Você que é torcedor, apaixonado por um time, não há pecado nisso, gosta, você sente alegria em torcer para um determinado time de futebol,
Você vai e compra então uma cadeira, um lugar nesta arena. Tem acontecido um fenômeno. Quando você compra um determinado lugar, uma determinada arena, mesmo que você não vá, aquele lugar fica vago. Ninguém ocupa. Porque dá de você se atrasar, você chegar no segundo tempo e dizer assim, bom, eu resolvi agora, dá tempo, vou assistir o meu time de futebol jogando. Ainda mais se for o time que você tanto aprecia. Quando você chegar lá, o seu lugar está à sua disposição. Você sabia que muitos pensam que a igreja é exatamente como o título de um clube que você compra e você diz, olha, agora porque eu dou o meu dízimo, porque eu dou a minha oferta, então agora eu aprecio quando eu bem quero e da maneira como eu quero. Você sabia que há muita gente pensando exatamente como isso que eu estou lhes dizendo? Achando que igreja é isso, que igreja é um clube e que não é uma família? Há um equívoco nos nossos dias. Há muitas pessoas frequentando lugares determinados como igrejas que têm esta mentalidade. Pensam que é exatamente isto. Eu já coopero, afinal de contas, quando me é dito para fazer algo eu faço, quando é para chegar o momento de eu pagar a minha mensalidade, eu pago. Então, está tudo certo. Ora, eu quero dizer para vocês que eu não entendo igreja assim. Eu olho para as Escrituras e não consigo enxergar uma igreja com este perfil. Eu enxergo igreja, e foi isto que me atraiu a permanecer esses anos todos nesse ministério, como que a igreja sendo uma família. Sabe como eu pensei desde o primeiro momento em que eu fui à Comunidade da Graça? Eu vou lhes contar. Igreja para mim deveria ser, esta era a minha concepção, e eu me deparei com este quadro, por isso que eu permaneci. Eu dizia comigo mesmo, bom, igreja não é um lugar onde eu vou ouvir uma oratória, vou ali fazer minha reza e vou para minha casa. Igreja para mim é outra coisa. Para mim, igreja deve ser a extensão da minha própria casa. Ou seja, na sua casa você tem liberdade? Sim ou não? Sim. Na igreja deve ser a mesma coisa. Na sua casa você se relaciona com as pessoas que moram nela? Sim ou não? Sim. Na igreja a mesma coisa. Quando você, por alguma razão, chega atrasado na sua casa, você toma a iniciativa de ligar para a esposa, para o marido, ou para os pais, e dizer, olha, vou me atrasar, peguei trânsito, olha, não contava com este imprevisto. Você faz isso na sua casa? A igreja é a mesma coisa. Porque igreja não é sinônimo apenas de ajuntamento. Igreja é uma família. E família tem uma importância vital. Por exemplo, uma família coopera, ajuda. Uma família é diferente de uma empresa. Numa empresa você precisa dar o seu melhor, se sobressair, para talvez ter o reconhecimento. Numa igreja, você não precisa se sobressair, porque somos todos iguais. A única coisa que me diferencia nesse exato momento, e não é porque eu sou melhor, é que eu tenho um microfone e eu estou num tablado para enxergá-lo melhor. Só.
só. Porque aqueles que fazem uso desta condição, sem este entendimento, têm soberba, têm orgulho. E a Bíblia diz que o orgulhoso, o soberbo, está prestes a cair. Foi Jesus quem disse que a ruína precede justamente aqueles que se sentem maiorais. Aqueles que dizem assim: eu sou melhor. Na igreja, e faço parte dela há mais de 30 anos, entendendo que a igreja é uma família. Numa família, nós nos relacionamos. Por exemplo, eu pretendo, neste semestre agora, trabalhar com vocês alguns mandamentos que Jesus disse que devem ser de reciprocidade. Ou seja, é para mim e é para você. É para você e é também para mim. Mandamentos não são sugeridos por Jesus como opcional. Jesus disse que eu devo cumpri-los. Por exemplo, existem alguns deles que só quero citá-los, não vou entrar no assunto hoje. A Bíblia diz que eu e você devemos nos amar mutuamente. Amai-vos uns aos outros. É um dos mandamentos que a Bíblia diz para eu fazer. A Bíblia não diz assim, ame só quem você tenha empatia, facilidade, aqueles que eu gosto. A Bíblia diz para eu amar todos, sem exceção. A Bíblia diz que eu devo acolher o meu irmão e não fechar a porta para ele. A Bíblia diz que eu devo saudar o meu irmão e não ignorá-lo. Por exemplo, nesta comunidade, se você não sabe ainda, nós temos por hábito receber as pessoas, abraçá-las e osculá-las, não é beijar. Ósculo de amor. Tem outro significado. O beijo é fora dos padrões de Deus. Mas na igreja, na família, nós nos osculamos. E o ósculo é oferecido para os santos. Quantos santos de Deus estão aqui neste lugar, nesta noite? Então é para você e para mim. Então quando você vai ao seu irmão, você não só abrace-o, mas oscule-o. Dê a ele um ósculo de amor. São 25 mandamentos recíprocos. 8 deles falando só sobre relacionamentos de uns para com os outros. Eu encontro esses relacionamentos nesta igreja modelo que você e eu acabamos de ler. Aqui está o cristianismo que impactou uma geração, não apenas a cidade de Jerusalém. Preste muita atenção. O que impactou as pessoas que viviam naqueles dias, quando Pedro anunciou esta palavra, não foram as curas. Não foram os milagres. Tem muita gente sendo impressionada por isto, por milagres, mas não sabe e não aprendeu a viver em família. Não se respeita, não ama, não serve, não dá a vida. Que cristianismo Pedro pôde oferecer àquelas pessoas que viviam em Jerusalém? Experimentaram eles milagres? Também, mas isto não era o mais importante. Milagre era
consequência de uma vida em comunidade. Porque estavam juntos, porque tinham prazer em se relacionar, em viver em comunidade. Então o Senhor realizava sinais, prodígios e maravilhas. Esta é a igreja que a Comunidade da Graça se propôs a oferecer aqui, em São Paulo. Nasceu em Vila Formosa, como ouvimos ontem o nosso pastor dizer. Começou lá. Ele e a Sueli. Começaram os dois, amando as pessoas. Porque muitos querem começar aonde ele está hoje. Mas é bom a gente saber aonde começou tudo. Começou num lugar onde a terra era batida, não tinha piso. Aonde chovia, goteirava, em cima do berço do Ronaldo Bezerra, que a gente gosta tanto de ouvir o Ronaldo hoje. Eu ouço essas histórias há 30 anos. Eu ouço a história de que ele, pastor, era sustentado por cesta básica, como eu também já fui, pela Igreja Família. Menos. Somos todos iguais. Você passa por lutas? Eu também. Você passa por privações? Eu também. Já passei e posso vir a passar. Isto para mim tem um sentido fantástico. Porque eu entendo que igreja não é negócio. Igreja é eu compartilhar a vida. Você pode repetir isso? Igreja não é negócio. Igreja é compartilhar a vida. Jesus não se preocupou, como hoje eu ouço por aí e vejo, e você também. Jesus não está preocupado em dar dinheiro. Viu, meus amados? Viu meu líder querido? Preste atenção. Jesus não está preocupado em dar dinheiro. Se esta é a motivação do seu coração, arrependa-se, peça perdão, mude de atitude. Veja como eu fiz o desafio a todos vocês nessa noite. A gente precisa entender o que chama-se comunidade da graça. E dizer, eu vivo em comunidade. Não estou falando de padrão de perfeição. Mas estou falando de um padrão de qualidade. Que eu um dia desejei ter. Para mim, para minha casa. Imagino que você também. Você não é tolo. Você não iria entrar num lugar onde você não se sentisse amado e não fosse um lugar confiável. A igreja dos sonhos de Deus é exatamente essa, preste atenção. Ovelhas transformadas em santos de Deus. Qual é o desafio do seu coração, pastor Valmir? É ver você transformado como ovelha em um santo, uma santa de Deus. Meu desejo é que esta comunidade seja uma comunidade de homens e mulheres transformados em santos de Deus. Isto para mim chama-se Igreja de Jesus. Por quê? Porque quando você e eu somos transformados em santos de Deus, sabe o que é que nos apaixona? Não nos apaixona o carro, não nos apaixona a casa, não nos apaixona a viagem que eu sonhei um dia fazer.
Tem nada de errado em você fazer uma viagem, não tem nada de errado você ter um carro, não tem nada de errado você ter a casa. O que tem de errado é você colocar paixão nestas coisas. Deus espera que a sua igreja seja apaixonada pelo Filho dele, chamado Jesus Cristo. O que mais te apaixona, se eu perguntasse hoje a você, sem você me ouvir? O que mais te apaixona? Seu carro? Sua casa? A viagem que você pensa um dia em fazer ou já fez? Sua conta bancária? Não, a minha e a sua resposta deveria ser: a minha paixão tem um nome, ela chama-se Jesus. Olha, repete-se isso na minha família. Eu digo todo Natal eu reúno a minha família e digo para todos: amo de paixão a Nádia, amo de paixão a Camila, amo de paixão o Felipe, amo de paixão a minha neta, mas eu amo de paixão Jesus, mais do que todos eles. Mais do que a esposa, sim, mais do que a minha esposa. Mais do que a minha esposa. E olha que eu amo a Nádia, hein? E você deve amar a sua esposa também. Jesus traduziu a igreja dele da seguinte forma: novo mandamento eu vos dou. João 13:34. Eu vos amei e espero que vocês amem uns aos outros. Jesus fecha a questão. Jesus diz assim: sabe como é que eu quero que seja a minha igreja? Seja como eu amei e espero que a minha igreja ame as pessoas, independente de classe social, independente de condição social, independente de cor de pele, independente de nível cultural. Olha, eu tanto sei falar com o indouto e amo, como sei falar com o que sabe muito, muito mais que eu, porque eu também o amo. Tem gente que só se aproxima de gente que pode lhe dar algo, pode lhe presentear algo. Eu não faço isso. Procuro estar com quem ama da mesma forma como eu a amo. Ponto. Jesus traduziu a igreja dele como estes mandamentos que eu li para você: amai-vos, acolhei-vos. Agora, deixe-me fazer aqui uma última colocação para a gente orar. Como é que você quer ser conhecido? Como é que você quer ser conhecido se dizendo um cristão? Vamos ver como é que Jesus traduz a resposta para nós aqui nesta noite? João capítulo 13. Abra lá sua Bíblia. João capítulo 13. Encontrou? João 13? Vamos ler aqui o verso de número 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, Jesus dizendo, olha,
vocês estão me dizendo que eu sou o Senhor, que eu sou o Mestre. Se eu sou isto mesmo que vocês estão me dizendo, eu lavei os pés de vocês. Também vós lavar os pés uns dos outros. Verso 15, leia em voz alta. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora preste atenção aqui, que a gente por vezes passa desapercebido. Por que será que Jesus quis lavar os pés? Por que Jesus não quis lavar as mãos? Por que Jesus não quis lavar o rosto dos seus discípulos? Qual a razão de Jesus lavar os pés? Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Porque é justamente a parte do corpo que lhe dá e que me dá estabilidade. Jesus estava dizendo, olha, se você, sendo minha igreja, não aprender a lavar os pés, ou seja, não dar equilíbrio, não dar estabilidade, não deixar o seu irmão em perfeita vida, comprometida comigo, você errou como igreja, você errou como líder, você errou como pastor. Porque pés fala de equilíbrio. Você já tentou ficar em pé sem os seus pés? Você consegue? Nenhum de nós. Quantos aqui já quebraram o pé e tiveram que ficar com um pé só, tentando andar? Muitas vezes você se equilibrou, ou com uma muleta, ou com apoio, mas é horrível. Horrível. Agora, quanto mais a família de Deus não contar com a família de Deus para dar equilíbrio. O que é dar equilíbrio, meus irmãos? É ver o seu irmão correndo perigo e você não querer ajudá-lo, você não chamá-lo, você não dizer, olha, tenho observado esta área na sua vida, tem me preocupado, posso lhe ajudar? Me interesso pelo seu problema. Jesus está preocupado em que a sua igreja traga equilíbrio às pessoas. Você já percebeu o tanto de pessoas desequilibradas que entram nas igrejas nos nossos dias? Você já parou para olhar? Pessoas que até têm recursos, têm dinheiro, têm posses, mas não são pessoas equilibradas. Aonde? Nas suas emoções. Não são pessoas equilibradas emocionalmente falando, são pessoas instáveis. Ora sorri, ora entra em depressão, ora está bem, está efusiante, ora está taciturno. Pessoas sem equilíbrio. Qual é o papel da igreja de Jesus? A igreja que Deus um dia sonhou para a terra. É composta de homens e mulheres que ajudem o seu próximo a ter equilíbrio na vida. Jesus não está preocupado em se você será um grande seminarista. Jesus não está preocupado se você será um exímio orador. Jesus está preocupado se você, membro da igreja dele, vai dar equilíbrio ao seu irmão. Esta é a comunidade da graça. A comunidade da graça é uma igreja que se preocupa com você. E você deveria se preocupar também com seu irmão. Finalizando, eu ouvi, o Papa Francisco tomou essa frase emprestada, não é dele. Quem escreveu esta frase foi o pastor Mark Driscoll. Ouça o que ele escreveu.
quando eu escrevi algumas linhas para deixar esse pensamento para o seu coração, ouça o que ele escreveu. Você pode ter sido batizado na igreja, nascido na igreja, criado na igreja, servindo à igreja. Pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja, e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Batizado na igreja, servido na igreja, casou na igreja, teve filhos na igreja, morreu na igreja, foi velado na igreja, e nunca ter estado em Cristo. Estava num prédio, estava simplesmente participando de um auditório, mas nunca numa família. Nunca numa família. Se você perguntar para mim, Valmir, você já teve decepções, frustrações na comunidade da graça? Eu vou dizer para você que sim, já. E as frustrações e as decepções podem ter sido ocasionadas, grande parte, por minha culpa. Por minha culpa. Não aponto o erro para os outros, trago para mim. Eu é que não busquei mais a Deus, eu é que me descuidei de orar como deveria orar, de ter mais intimidade com a palavra como ela me pede. Quando isto acontece, ouça, você pode estar correndo um sério risco, porque você não vai conseguir viver em família. Minha esposa ainda aqui pela noite, no momento da adoração, ela encostou em mim e disse: sabe, Valmir, ela fez exatamente isso. Sabe, Valmir, sabe por que as pessoas por vezes se afastam deste lugar? Eu olhei para ela, falei: por quê? Ela falou: porque neste púlpito tem sido pregado a verdadeira palavra, e aonde a palavra é pregada, ou o pecador se arrepende, ou ele foge deste lugar. Que não tem acerto, que não tem conchavo, aqui não tem passa a mão na cabeça, aqui não tem, não vamos tratar para não perder. Esses dias atrás eu, pensando numa determinada pessoa, falei: Espírito Santo, tem algo errado, tem pecado, tem pecado. Vou cuidar. Como família eu vou cuidar. Eu não vou abandonar. Eu vou trazer para perto. Já fiz um movimento. Já disse a esta pessoa que eu quero estar com ela. Já disse a ele: preciso tomar um café com você. Preciso olhar nos teus olhos. Quero cobrir, quero proteger, quero guardar você. Por que você quer fazer isso, pastor? Porque eu sou pastor. Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Sabe qual a diferença entre ovelha e lobo?
Lobo é carnívoro, se alimenta da carne alheia. E ovelha? Ovelha é um ser herbívoro, gosta de hortaliças. Coloque uma ovelha para comer carne, ela rejeita na hora. Agora põe um lobo para comer carne. Nesta família chamada Comunidade da Graça, aprendi que nós temos que ser ovelhas, que alimentam ovelhas, que cuidam de ovelhas, que amem ovelhas. Que ninguém aqui se nomeie lobo para comer, para agredir, para machucar, para ferir as ovelhas. Se eu souber, vou chamá-lo para um café. Vou dizer para você: não é assim que se faz. Não é assim que se faz. As ovelhas devem ser amadas. Você é ovelha? Então a Comunidade da Graça chama você para amar e servir as pessoas. E o que é que eu vou receber em troca? Nada. Nada. Qual será a minha recompensa nesta vida? Nenhuma. Você ainda assim quer ser membro da igreja família? Porque hoje você vai decidir. Hoje você vai tomar uma decisão no seu coração. Se você quer ser membro da igreja família ou da igreja clube. Da clube eu não tenho nada a ver com você, e nem você comigo. Que fique bem claro. Nada. Da ovelha, tudo. Tudo. A minha vida, a sua vida. Nós temos afinidades. Afinidades. Amém? Fique de pé um instante. Você pode segurar nas mãos de quem está ao seu lado. Pedro anunciou a Jerusalém essas ideias todas que lemos aqui em Atos capítulo 2. Diz o texto que você leu comigo que aquelas pessoas aceitaram. Aquelas pessoas aceitaram. Aceitaram o quê? Aceitaram os irmãos. Aceitaram a mensagem que Pedro trouxe. Aceitaram o estilo de vida da igreja de Jesus. É isso que eles aceitaram. Eles não aceitaram religião nenhuma. Agora eu sou crente. Olha, dependendo do nível em que eu e você estamos, por vezes há outras pessoas que não são crentes melhores do que nós. Precisamos saber que tipo de igreja você e eu queremos fazer parte. Que modelo de igreja? Igreja clube, onde você paga o seu dízimo? Olha, meu irmão, não faça isto. Faça isto. Se você acha que por dar o seu dízimo aqui, você pode viver como você acha que pode viver, você não entendeu nada de família. Você não entendeu nada. Espero que você mude de atitude. Espero que você tenha uma mudança no seu interior, que traduza no seu exterior. Segurando as mãos deste irmão ou irmã que você tem ao seu lado. Se você quer viver
numa igreja família, sem nenhuma exigência de perfeição, quero te convidar a orar junto com Ele. Não é orar por Ele, é orar junto com Ele. Você pode fazer isso agora. Você pode começar a orar junto com o seu irmão, dizer: Senhor, esta é a igreja que eu desejo para a minha vida, para a minha casa. Esta é a igreja que eu desejo para a minha família, para a minha família, para este rebanho. Pai amoroso, Pai amoroso, Pai amoroso, opera nesta noite, neste lugar, transformando o nosso coração, tirando todo o conceito equivocado de família, de igreja de Deus, todo o ranço, todo o paradigma, toda orientação equivocada seja desfeita na minha mente e na mente dos meus irmãos, e aprendamos a viver como família de Deus neste lugar. Povo que aprendeu a viver em santidade e justiça todos os dias da sua existência. Gente, Senhor, amada, gente sincera, gente querida, gente, Senhor, que está disponível para te servir e servir o próximo. Faz desta igreja, Senhor, não apenas um ajuntamento de pessoas, não porque, Senhor, entregamos aqui recursos financeiros, dízimos e ofertas, mas porque nos importamos, Senhor, com aquilo que de mais precioso nós temos, que é Jesus. Ele é o nosso bem maior. Espírito Santo, transforma esta comunidade, a minha vida e a vida de todos que me ouvem nesta noite, em uma comunidade de santos de Deus, de irmãos que se amam, que querem viver, Senhor, servindo uns aos outros. Espírito Santo, eu creio que algo está acontecendo nesta comunidade, algo glorioso está acontecendo, Senhor, em nosso meio, por conta das palavras que tens trazido, Senhor, a nós. Que não haja espírito de superioridade, de indiferença. Pelo contrário, que nós olhemos o nosso irmão superior a nós mesmos. Aprendamos a viver servindo, lavando os pés, produzindo equilíbrio em tantas áreas da nossa vida que estão em desarmonia, em desequilíbrio, Senhor. Que aprendamos, Senhor, a cuidar bem uns dos outros, que aprendamos a nos importar uns com os outros. Senhor, eu creio que esta é a igreja do teu coração. Um dia isto foi traduzido para o coração do nosso pastor Carlos Alberto, e desde então tem chegado a nós uma igreja, Senhor, em que sejamos conhecidos não porque fazemos curas, não queremos uma igreja de milagreiros, Senhor, embora cremos inteiramente nos milagres. Queremos uma igreja, Senhor, onde as pessoas se amem, as pessoas se respeitem, as pessoas honrem umas às outras, Senhor. E como o Espírito Santo pôde encontrar ali, naquela primeira igreja modelo, lá em Jerusalém, este ambiente em que as pessoas estavam apaixonadas por Jesus, queriam bem umas às outras, aquela igreja caía na simpatia de todo o povo. Senhor, nós não precisamos de mídia, de televisão, de rádio. Quando uma igreja, Senhor, se
disponha a amar e servir as famílias. Isto será divulgado de uma forma em que o Espírito Santo vai atuar, testemunhando isto, Senhor, nos mais variados meios, células, as reuniões nas casas, os encontros, Senhor, aqui neste templo chamado, Senhor, prédio. Este é o maior veículo, Senhor, de divulgação que a tua igreja precisa. Homens e mulheres que amem a ti apaixonadamente e amem o próximo, Senhor, com todo o seu coração. Faz desta igreja uma igreja assim, Senhor. Faz de mim um pastor assim. Faz destes líderes apaixonados por ti e pelas pessoas. Faz de cada um de nós ovelhas tuas, Jesus, uma igreja contagiante, uma igreja apaixonada, uma igreja atuante. E aqueles que ainda, Senhor, resistem, aqueles que ainda, Senhor, não entenderam, dá paciência para a gente, Senhor. Dá paciência, Senhor, para a gente esperar o dia, Senhor, em que haverá a mudança. Deixa a gente agir pelas mãos, pela boca, pelo ímpeto. Não deixa, Senhor. Não deixa. Não deixa, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, não deixa. Mantenha, Senhor, entre nós desejo de servir, de amar as pessoas, sem esperar nada em troca. Nada em troca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Duas coisas eu queria pedir para você nesta noite. Primeiro, que você voltasse para uma pessoa. Para uma pessoa. Dissesse a ela ou a ele: quero te amar e servir. Depois que você fizer isto, você volte para outra pessoa. Diga: olha, meu compromisso nesta igreja é de te amar e de te servir. Agora veja bem o que você vai fazer. Veja bem. Se você não estiver disposto a amar e servir, fique estático. Nem vire para o lado. Porque o Senhor, que tudo vê e que está vendo nesta hora, vai olhar cada um de nós. Depois que você fizer isto, aí sim, todos juntos, vamos aplaudir ao Rei Jesus, que tem esta igreja como a igreja que Ele um dia veio plantar. Não é agora. As palmas não é agora. As palmas é depois. Primeiro você vai dizer que ama e que quer servir. Diga isso primeiro. Já fez isso agora? Já? Conseguiu fazer isso? Para mais de uma pessoa não dá para dizer para uma, né? Para mais de uma. Agora que você já fez isso, vamos todos juntos dar a Jesus a melhor salva de palmas. A Jesus a melhor salva de palmas. A Ele, dono da igreja, a melhor salva de palmas. A Jesus a melhor salva de palmas.